Na vida, estamos sempre rodeados de pessoas. No início da nossa vida, com os pais que nos criaram, depois com os familiares, ali na escola, faculdade, trabalho. E em cada meio, há sempre um que nos predomina e que identificamos ou que nos excluímos. Porém, em todos eles, de forma sutil, vai nos acrescentando um ponto de vista, sonhos, projetos, vontades que são adicionados ao decorrer do tempo em que estamos ali. Eu me lembro que eu tinha um ambiente maravilhoso em casa. Meus pais eram amáveis, tinha uma irmã que era minha melhor amiga e tudo mais. Tinha uma vida bem simples, mas tudo era suficiente, não tinha falta de nada. Em casa, recebia muito carinho, atenção, era amada e todos viviam em harmonia. Havia respeito, verdade e muito cuidado com a nossa criação. Ou seja, minha mãe sempre estava nos ensinando como deveríamos viver e, com certeza, conduzir a nossa vida da melhor maneira. O que era certo e o que era errado. A minha mãe estava sempre presente para nos ensinar. Mas, quando eu comecei a ir para a escola, o ambiente de rejeição, da maldade começou a ser apresentado para mim. Então, aquela inocência de não ver nada mal foi tomando lugar a uma insegurança. Por ser rejeitada por um lado da vida, então queria cobrar muito mais atenção da minha mãe. Ou seja, o antes, que já era o suficiente, tornou-se insuficiente. Aquele ambiente de escola estava agregando em mim a maldade, sem eu mesmo perceber, de forma bem sutil. Escola é uma coisa que toda criança precisa. Não tem jeito. Você precisa ir. Mas o ambiente certamente vai mostrar outras coisas. A sua atmosfera. O que antes não havia, passa a ter. Há ambientes que não tem jeito. Você tem que enfrentar, mas há outros ambientes em que você precisa sair fora. A cidade que Ló escolheu morar era uma cidade promíscua. Mesmo com tanta maldade que havia ali, ele não se apartou dali. E por quê? Porque na cidade tinha mais praticidade, mais condições, mais facilidades. E com isso, menos valores. As pessoas normalmente que moram na cidade estão voltadas ao dinheiro, ao sucesso, à vida econômica. Portanto, seus olhos estão voltados à vida que pode ter lá, e não no cuidado com os valores. Os homens da cidade de Sodoma queriam ter relação com os anjos. E de forma estúpida e agressiva, eles falaram com Ló assim: sai daí! Como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar, quereria ser juiz em tudo? Os homens de Sodoma estavam incomodados com a presença dos anjos. Eles queriam contaminar os anjos para que se fizessem mal como eles eram. E falaram mais: agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Eles estavam referindo-se a Ló. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens daquela cidade estavam persistentes em entrar na casa de Ló, odiando até mesmo ele a Ló. E aí? Veja que Deus permite as circunstâncias tomar uma proporção terrível para que possamos refletir sobre as nossas escolhas. Estava aqui eu pensando, que situação triste de Ló. Quando as coisas tomam uma proporção terrível, aí então vem Deus. Mas vem Deus
Não porque Ló agiu a fé, não, mas por causa de Abraão. Por causa que Deus considerava Abraão seu amigo. E Deus até mesmo contou o que iria fazer naquela cidade de Sodoma. Só para refrescar a sua memória, os homens da cidade de Sodoma estavam jogando Ló de lado, empurrando, a ponto de arrombar a porta, quando os anjos entraram em ação. E diz a Bíblia o seguinte: os anjos, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Ou seja, ele estava tentando, ainda assim, cegos, arrombar a porta. Os anjos entraram em ação quando já estava a situação insuportável. E às vezes, a situação da sua vida está insuportável, porque você não deu importância aos sinais das suas escolhas. Você não buscou reconhecer os seus erros e mudar. Os 2 anjos estavam dentro da casa de Ló, mas só agiram quando a situação chegou ao extremo. E por quê? Porque Deus queria mostrar para Ló, através das circunstâncias que ele estava vivendo, as suas escolhas. Será que você, ouvinte, está vivendo agora devido a más escolhas que você fez? Será que os sinais negativos não foram suficientes para você se observar? Ou será que você terá que perder mais um pouco para você se dar conta das más escolhas que você cometeu? Tudo que plantamos nessa vida, colhemos. E se queremos plantar bem, temos que observar os nossos erros para podermos consertarmos. E eu vou dizer mais uma coisa: cuide dessa alma, porque é a alma que faz escolhas.